Olá, gente querida, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wagner de Lima, do canal Tempo Está Próximo. Estamos tratando assuntos relacionados à escatologia bíblica de uma forma avançada, né? E aonde nós estamos aí, em nome do Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo, tentando aí, né? Trazer aos irmãos alguns esclarecimentos concernentes à escatologia. Não é tudo, né? Tem muito mais coisas do que talvez eu esteja ensinando aqui. Com certeza, o Brasil, né, que é um país aí de aproximadamente 300 milhões de habitantes, e sabemos muito bem que a escatologia há professores diversos, né? Diversos. Pessoas boas, pessoas bem estudadas, pessoas bem preparadas, não vou mencionar nomes aqui, e que estão fazendo o mesmo trabalho que eu estou procurando fazer aqui, para transmitir para vocês um trabalho, talvez não seja aí com a qualidade de muitos, mas a gente está procurando ajudar naquilo que for possível para a esperança, para a edificação, para a advertência e para se encontrar com o noivo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi aquele que morreu na cruz por mim e por você, para lavar o teu, meus, nossos pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a escatologia individual, que é a microescatologia, né? Antropologia da morte. Antropologia é um estudo que é o estudo do homem, tá? Estudo do homem. Concepções bíblicas da morte. Separação temporária de corpo, alma e espírito. Vamos abrir em Tessalonicenses, você que tem a sua Bíblia aí. Tessalonicenses, capítulo Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Você está dando para vocês verem? É lógico que se eu desligar a luz, o que acontece? Melhorou mais ainda a imagem, né? Mas também você nem me vê, né? Então vamos lá, deixa a luz ligada mesmo. Se ela tivesse talvez um pouco mais, menos luminosidade, talvez seria melhor. Talvez, quem sabe eu compre aí um abajur aí para poder dar uma, né, desligo a luz do teto, e aí vai dar para poder ver melhor, tá? O mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Então é Deus que nos santifica, tá? De acordo com o que está escrito aqui. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo só porque eu e você não podemos nos prostituir? Está vendo porque eu e você não podemos ficar fazendo uso de bebidas alcoólicas, de cigarro? Você está me entendendo? 2, 3 mulheres por aí, e tudo, gente, é tudo. Eu estou falando tudo, tá? Você não pode ficar fazendo do seu corpo o que você vê por aí, tá? Como você era antes, o que você é agora, e querer voltar, como diz 2 Pedro, voltar ao seu próprio vômito, tá? Então, é importante a gente preservar o nosso corpo, a gente ter uma alma lavada, remida pelo sangue de Jesus, não contaminada com as coisas deste mundo. O nosso alimento é a palavra, devemos alimentar a nossa alma com a palavra, com o louvor, com a glorificação, tá? O nosso espírito, que é a nossa comunhão com Deus, só assim nós seremos arrebatados, só assim nós iremos encontrar com o Senhor Jesus, tá? Então, é disso aí que o homem
ele foi feito. Então vamos lá. Olha só. Dormir em Cristo. 1 Tessalonicenses 3:14. Vamos abrir lá também para podemos conferir. Deixa eu ver aqui. Sem querer. 1 Tessalonicenses 4:14. 13:14. Olha lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante ali é quem não tem conhecimento, tá? Dos que já dormem, ou seja, que já faleceram. Eu tenho uma versão aqui que o dormir aqui é passar pela morte, as pessoas que já faleceram, para que não vos entristeçais, porque quando eu e você nos entristecemos, a gente perde o foco, tá? Com os demais que não têm esperança. Nós vivemos um mundo sem o quê? Sem esperança, não é isso? A importância de estudar a escatologia, na aula passada nós falamos que a escatologia, o que ela nos ensina? Nos ensina a buscarmos uma esperança, que a nossa esperança é em Cristo, a um mundo que não tem esperança. Então, se a gente se entristece com os demais que já morreram, que já partiram, a gente perde o foco nessa esperança aqui que é Cristo. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus já faleceram, ou seja, aos que em Jesus dormem, estão com ele, Deus os tornará a trazer com ele. Como assim? Né? Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Os que estão com ele vai haver aquele encontro, esse corpo, né, que foi destruído pelo pecado, né? Esse corpo que está lá em decomposição na sepultura, esse corpo ele vai ser renovado, né? Ele vai juntar, ele vai haver aquela junção no arrebatamento da igreja. Quando nós chegarmos a encontrar Jesus nos ares, nosso corpo já estará praticamente glorificado, como o corpo de Cristo. Porque, de acordo com esse texto aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, eu vou até abrir a tela aqui, ó, vou abrir outra tela aqui para mostrar para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Olha lá, olha o que está escrito lá do outro lado. Você está dando, deixa eu olhar aqui no celular para ver. Tá, olha só. Contudo, irmãos, eu vos afirmo, eu quem? O apóstolo Paulo, que carne, é lógico, é claro, Jesus revelando a Paulo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que ele está querendo dizer? Que a nossa carne e o nosso sangue, de uma certa forma, eles estão contaminados. E como lá o mundo é espiritual, só vai entrar o que é espiritual. Está entendendo? Carne e sangue não herda o mundo espiritual. Porque o que tem lá, gente, a dimensão do céu é outra. As pessoas que entram lá, elas não têm mais desejo de voltar. É algo... A Bíblia diz que nós não teremos lembranças de coisas passadas. Me parece que é Isaías 65 ou Isaías 66. Tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes nisso daí, porque
nós teremos uma aula específica sobre o arrebatamento da igreja e as linhas de interpretação. Vamos falar muito sobre isso. Linha de interpretação com baseamento bíblico, com tudo, tá? Não vai ser hoje, nós vamos deixar isso para outro dia, tá? Então, nós falando a respeito que carne e sangue não é do reino de Deus. Então, vamos voltar aqui. Então, olha lá. Consequência do pecado, não aniquilação. Gênesis 2,17, Romanos 6,23. Vamos abrir também isso aqui para a gente ver o que está escrito lá. A consequência do pecado não aniquilado. Gênesis 3,17. Vamos lá. Livro de Gênesis. 2,17. Deixa eu ver. 2,17 e Romanos 6,23. Ah lá. O que está escrito lá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que estavam dentro lá do paraíso, tá? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Verso 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte. Pecado tem salário, pastor? Claro que tem. É a morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. O pecado, ele leva o homem a se separar de Deus eternamente. Seja cigarro, seja drogas, seja prostituição, seja desobediência, seja o que for. Todo tipo de pecado leva o homem a se separar de Deus eternamente. Aí, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, né? Agora, por eles terem desobedecido a Deus, que são os versículos mais para frente, tá? Vai mostrar aquilo lá, ó. O salário do pecado é a morte. O que separou Adão e Eva de Deus foi o pecado deles, que foi a desobediência. Outras pessoas têm outros tipos de pecado, tá? Que vai separar o homem e a mulher da presença de Deus. Agora vamos lá para a nossa apostila, o assunto, né? O processo de morte, distinções teológicas entre a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. Aí nós temos aí, ó, está dando para vocês verem, a relação corpo-alma. Aí debate sobre dicotomia e tricotomia e implicações teológicas. Então nós temos aqui, ó, passagens conhecidíssimas. O estado intermediário. Aí nós temos aqui, ó, consciência pós-morte. O que é isso? As evidências bíblicas, aí nós temos aí a parábola do rico e Lázaro, muito conhecida, tá? Muito conhecida. Paulo, ausente do corpo, presente com o Senhor, 2 Coríntios 5,8, que é aquela experiência que ele vai falar, e fui até o terceiro, ele não vai dizer ele vai dizer que um homem, né, foi até o terceiro céu e viu coisas lá inefáveis que não convém falar, mas era ele mesmo, era ele que havia sido arrebatado. Né? O que é a pessoa ser arrebatada? A pessoa fica ausente do corpo.
Você está aqui, por exemplo, sentou no sofá ou está deitado na cama, ou pode estar até dentro de um ônibus, dentro de um veículo, seja onde você estiver. Você pode ser arrebatado em espírito, uma questão de milésimos de segundo. Deus pode te levar lá, te mostrar a eternidade lá, e em tantos minutos, de repente, você voltar. Né? Isso é chamado de arrebatamento no espírito, ou como também pode ficar dias. Entendeu? Isso depende do propósito de Deus naquele momento ali. Há pessoas que não acreditam nisso, mas nós temos respaldo bíblico para isso. Tá? Principalmente João no Apocalipse e Daniel também. Eles foram arrebatados em espírito. Tá? As visões que eles tiveram, o que você acha que é aquilo ali? Olha só, Apocalipse, as almas sob o altar. Apocalipse 6, 9, 11. Tá? Então vocês estão vendo, gente, que são passagens bíblicas, tá? Que nos dão aí respaldos aí, tá? De consciência após a morte. O caso vamos lá para Lucas 16, 19. Eu não queria entrar muito em detalhe a respeito dessa passagem, não. Já que a gente está aí explicando, né? Que é importante, que aí você fica... Deixa eu fechar aqui. Lucas 16, 19. Uma passagem muito importante. Lucas 16, versículo 19. Vamos lá. Ora, havia um homem rico, a Bíblia não diz o nome dele. A Bíblia só menciona que ele era rico. Eu vou colocar a versão King James atualizada. Eu gosto um pouquinho dessa versão. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Com certeza, a púrpura e o linho fino eram tecidos, materiais, né, que eram muito caros. Nem todo mundo usava isso naquela época, né? E havia também outro homem chamado Lázaro. Presta atenção, são dois personagens, apenas um personagem é mencionado o nome, o outro não. Continuando. Que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas, tá? Ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as suas feridas. Então Lázaro era um homem, além de ter assim não ter condições financeiras para se manter, não ter perspectiva de vida, ele era um homem cheio de feridas. E os cães vinham lamber-lhes as chagas, né? Então você vê a situação terrível que esse homem passava. Mas lá dentro Deus conhecia ele. Deus conhecia Lázaro. Por isso a gente tem que ter todo um equilíbrio na questão de julgamentos. Tá? Verso 22. E assim chegou o dia. E assim chegou o dia. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aqui, verso 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu. Quem? Lázaro, né? E os anjos o levaram junto de Abraão. Tá? A outra versão vai dizer seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, os dois morreram, gente, no mesmo dia. No mesmo dia, os dois foram mortos.
porque a morte ela não escolhe o dia. Eu não escolho o dia que eu vou morrer. Deus é que sabe o nosso dia. Só que nesse dia, os dois morreram, mesmo dia. Então, ou seja, no momento da morte, cada um vai para um lugar. Olha o que a Bíblia diz. Mas no Hades, aonde estava em tormentos, olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Eu vou usar a versão original, principalmente a King James 1611. Se bem que ela tem uns comentários aqui, eu vou tirar dos comentários, eu vou usar a original sem comentários, para ficar uma leitura mais, né, assim, um pouco melhor. Né? Então, verso 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando o quê? Em tormentos. Então, o inferno é local o quê? De chamas, de tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro aonde, gente? No seu seio. E clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Tá vendo esse copo com água aqui? Molhe apenas o que, ó? A ponta do dedo. Ponta. Não é nem o corpo todo. A ponta do dedo que me refresque, porque estou atormentado nessa chama. Às vezes nós reclamamos da água que a gente bebe, às vezes nós reclamamos da roupa que a gente veste, às vezes nós reclamamos da moradia onde nós, né, onde a gente mora, onde a gente reside, às vezes nós reclamamos da comida do nosso alimento, do arroz, do feijão, do macarrão, né? Reclamamos às vezes do pão que a gente come, do café que a gente bebe. E às vezes tem pessoas que se expressam aqui, isso aqui é o inferno. Não, inferno não. Inferno é aqui. Inferno, com isso aqui, ó, com água, tem certeza que inferno é isso? Com água? Você pode abrir os olhos, seu coração ainda está batendo, você ainda pode pensar, você ainda pode ouvir, você ainda pode falar, ainda pode sentir o cheiro das coisas, ainda pode andar, ainda pode sentar, movimentar as pernas. Bom, se inferno é isso, então a Bíblia, ela não mente. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então quem mente é um homem. Né? Então inferno não é isso aí que a gente está vendo, não. Nada a ver. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e tal. Já lemos isso aqui. Que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mais uma vez, o verso 23 e o verso 24 está mostrando que o inferno é local o quê? Que o Hades é local o quê? De tormento e chamas eternas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lembra das oportunidades que você teve. Tá? E Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu é atormentado, ou seja, colocou ele na realidade dele. Você sabe por que você está aí? Você teve muitas oportunidades na vida, agora esse aí que estava do seu lado, não. Na verdade, Lázaro estava sendo atormentado, vamos dizer assim, no certo modo de dizer, né? Por causa das chagas, estava às vezes meio depressivo, porque às vezes não conseguia uma oportunidade de emprego, não conseguia um alimento, não tinha apoio de ninguém, né? Quem estava do lado dele não ajudava, estava nem aí para ele. Né? Então, na hora da morte, o que aconteceu? Cada um foi para um lado. E aí ele só foi acordar, ele só foi despertar. Há pessoas que só acordam, só despertam quando elas estão lá no Hades, que aí já não tem mais jeito. Pode clamar, pode chorar, pode espernear, local de tormento mesmo.
Não tem mais. As oportunidades, como diz Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não buscou enquanto Deus estava perto, não é no inferno que vai buscar. Né? Versículo 26. Versículo 26, olha lá. E além disso, apôs-se um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco passar de lá para cá. Deuteronômio capítulo 18, verso 11. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás conforme a abominação daquelas nações. Dentre essas abominações está necromancia. O que é necromancia? Necromancia era uma doutrina dentro da mitologia egípcia, que era, e outras, talvez não seja o Egito, mas outras mitologias também usavam isso. Necromancia é consulta a mortos. Sim, a mitologia egípcia tinha esse culto, essa cultura. Cultura vem de culto, vem de cultuar. Né? E outras também, você vai ver os celtas, você vai ver outras religiões, outras mitologias, que também faziam um estudo a respeito de consulta a mortos. Né? E Deus proibiu isso à nação de Israel de cometer essas abominações, essas práticas terríveis e diabólicas. E hoje é muito comum, hoje, principalmente no Brasil também, consulta a pessoas mortas. Tá? Pessoas que ficam conversando com pessoas mortas. Daí entra o quê? O Espiritismo. Existe um livro denominado de Por que Deus condena o Espiritismo? E uma dessas é justamente isso. Consulta a pessoas mortas. A Bíblia ela proíbe isso. Tá? Proíbe. Não existe comunicação de vivos com os mortos. É disso que o texto está o quê? Tratando aqui. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar, o quê? De tormento. Mais uma vez o texto está dizendo que o inferno é local de tormento. Se você acha que tormento é isso aqui que a gente está vivendo, você não tem noção, ideia. O inferno é um local inimaginável. Você não tem ideia do que é inferno, do que é o inferno, do que é o Hades. No Antigo Testamento era Sheol, no Novo Testamento é Hades. São palavras gregas e hebraicas que significam a mesma coisa. Vamos lá. Olha, gente, olha a expressão de Abraão agora. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que Moisés está querendo dizer? Moisés é a lei. Tá? A lei e os profetas. Os profetas ali é Elias. O profeta Elias. E Moisés representando a lei. Eles têm a lei, eles têm Moisés e eles têm os profetas. Na época lá. Hoje o que nós temos? Os evangelhos. Nós temos a graça, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a justificação, nós temos a santificação, nós temos a possibilidade de nos regenerar por Cristo, de nos justificar por Cristo, de nos santificar por Cristo. Então hoje nós temos a possibilidade de salvação através da palavra, através da Bíblia, através da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Então hoje nós temos essa possibilidade, as leis e os profetas. O evangelho é pregado na televisão, nas redes sociais, nas ruas, pelo telefone. Então o evangelho é pregado em todos os cantos da face da terra.
Há países que proíbem a pregação do evangelho, mas o evangelho está sendo pregado. Verso 30, disse-lhe, não, pai Abraão, ele insiste ainda, lá no inferno ainda insistindo ainda. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha a comunicação com os mortos aí, gente. Não existe comunicação de vivo com os mortos. É isso que o texto está tratando muito forte. A realidade dele lá no inferno, o arrependimento dele já tarde demais, que ele já havia partido, as oportunidades que ele teve, as lembranças que ele está tendo, das oportunidades que ele teve, que ele jogou fora, e ele dizendo que os irmãos dele que estão lá, e Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm oportunidade para se salvar. Não precisa você ou qualquer outro que está aí comunicar com eles. Não existe essa interligação. E ele achando ainda, afirmando, não, se houver essa comunicação, eles vão ser salvos. Eles têm os evangelhos, eles têm a palavra, eles têm a Bíblia. Porém, Abraão disse-lhes, se não houve nem a Moisés e os profetas, se eles não ouvem o evangelho, se eles não crêem que a Bíblia é a nossa única fonte de regra de fé e prática, está aqui, ó, palavra de Deus, Bíblia. Se eles não acreditam nisso, se eles não acreditam na palavra, se eles não acreditam na existência de Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eles não acreditam nisso, quem dirá então acreditar numa pessoa que já morreu? Então, é disso que o texto está tratando. Não existe comunicação dos mortos com os vivos. A oportunidade que nós temos de salvação é agora, enquanto nós estamos em vida. Continuando. Vamos agora para... Então, olha só. Olha lá. A Bíblia refere-se a 3 tipos de morte. Estado intermediário da morte. A morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito. Aí nós temos Gênesis 3:19, Gênesis 35:18, Salmo 146, verso 4, Eclesiastes 12:7, Lucas 23:46 e João 19:30. A morte espiritual, que é o que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus, 1 Coríntios 11:30, Efésios 5:14, Judas 1:8. E morte eterna, que é a separação eterna entre o homem e Deus. 1 Tessalonicenses 6:9, Apocalipse 20:14 e Apocalipse 21:8. Observação: a morte não é fatalista ou existe dia marcado para morrer. A vida de todos está nas mãos de Deus e compete a Ele determinar acerca da morte de cada pessoa. Salmo 104, 29 e 30 e Apocalipse 1, 18. Tricotomia do homem. O homem é um ser tricotômico. O homem é um ser tricotômico, ou seja, 1 Tessalonicenses 5, 23. Né? E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então o homem é feito disso. Tá? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela vai dizer que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em 3. Em relação ao homem, o termo tricotomia refere-se às 3 partes do seu corpo. Está lá, o corpo, a alma e o espírito. O corpo constitui de elementos químicos da Terra como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Tá? Os 5 sentidos do corpo humano. Então nós temos tato, visão, audição, olfato e paladar. É a parte que separa
na morte física. O corpo é pó e ao pó voltará. Foi isso que Deus ele disse para Adão. Adão, tu és pó. Eu te fiz dessa matéria. Eu te fiz, Adão, disso aqui, ó. Eu te fiz de oxigênio, de carbono, de hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros. E eu te fiz disso. E você vai voltar, Adão? Para esses mesmos, você vai voltar para essa terra após a sua morte. A alma. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte, tá? A alma precisa do corpo para expressar a sua vida funcional e racional. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida animal, pessoa física, devem ser interpretados segundo o contexto da Escritura em que está contida a palavra alma. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos em seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar e comunicar-se com o mundo exterior. A alma que pecar, essa morrerá. Então está lá, Ezequiel 18, 4 ao 20, Salmos 34, 22, Apocalipse 6, 9 e Apocalipse capítulo 20, verso 4. Mais para frente, nós vamos trazer um estudo aqui sobre espírito, alma e corpo. O espírito, gente, o espírito do homem não é simples. Não é um simples sopro ou fôlego. É vida imortal. 1 Coríntios 15, 23 e Daniel 12, 2. O espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. E o espírito volta ao Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7, Ezequiel 37, 5, 1 Coríntios 3, 16 e Gênesis 2, 7. O estado dos mortos. O estado dos justos falecidos. Os justos estão com Deus. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Os justos estão vivos e conscientes. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Jacó, quer dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aleluia. Glória a Deus. Os justos estão no paraíso. Lucas 23, 43. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Efésios 4:8. Por isso diz, subindo do alto ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dom aos homens. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por testemunho do que deram. Então, aí os versículos. Os justos estão em descanso. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as obras das suas as suas obras os seguem. Estado dos mortos. Então, o estado dos ímpios falecidos. Estão num lugar fixo, que é o Hades, tá? Continuam vivos e conscientes e estão separados de Deus. Lucas 16, 23. E no inferno, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Apocalipse 1, 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, disse Jesus. Os ímpios falecidos estão reservados para o castigo eterno, fogo eterno. 2 Pedro 2,9. Assim sabe que o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
Os mortos não se encontram na sepultura, em sono profundo e nem em estado de inconsciência, como diz algumas religiões por aí. Aí, gente, eu gostaria de finalizar essa aula. Gostaria de finalizar esse assunto. Tem muito mais coisas aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe. Se precisar outra hora, a gente entra nesse assunto novamente, tá? Mas eu gostaria de finalizar aí esse assunto com uma oração, né? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, porque talvez você tenha dúvidas da onde você passará a eternidade, da onde você vai viver a eternidade. E isso é muito sério, porque não existe comunicação dos vivos com os mortos. Talvez você vive num contexto familiar da onde já foi propagado por diversas vezes por bisavós, por tataravós, por bisavós, por avós, ou até mesmo pelos seus pais, de que se você morrer hoje, você vai ficar vagueando por aí, você vai encarnar no corpo de alguém, num objeto, você vai continuar vivendo, e isso é tudo mentira. A Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia diz, pastor? Tudo que foi ensinado agora. Tudo que foi ensinado agora. Então eu vou fazer oração, tá? Se você verdadeiramente quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer fazer parte do reino do Filho do seu amor, se você quer verdadeiramente abandonar, deixar todas essas mentiras de Satanás, todos esses enganos, todas essas falácias, se você verdadeiramente quer sair do engano, quer deixar, verdadeiramente você tem o desejo de se arrepender dos seus pecados, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e garantir o seu futuro ao lado dele eternamente, coloque a mão no seu coração. Você que está dentro do carro, você que está no ônibus, você que está em casa, na sala da sua casa, seja onde você estiver, no trabalho, e vendo este vídeo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste dia, ó Deus, eu ouvi a Tua palavra acerca da vida eterna, acerca daqueles que passarão a eternidade fora dos caminhos do Senhor. Aqueles, ó Deus, meu Pai, que viverão eternamente sem a Tua presença. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador, uma pecadora, que andei fora dos Teus caminhos por décadas, que muitas das vezes eu fui rebelde, muitas das vezes eu não dei ouvidos à palavra de Deus, muitas das vezes eu fui evangelizado, evangelizada, me entregaram um folheto, falaram do Teu amor, eu ouvi a Tua pregação, mas eu rejeitei, eu menosprezei, eu falei mal, eu disse coisas que eu não devia. Mas agora, ó Deus, eu me sinto arrependido do tempo que se passou. E, ó Deus, agora eu me sinto arrependido. E eu te peço, ó Deus, perdoe os meus pecados. Lava-me, ó Deus, meu Pai, com o sangue vertido na cruz do Calvário. E escreve, ó Deus, meu Pai, o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, para que eu possa, naquele grande dia, ouvir a Tua voz, ser transformado e passar pelos portões celestiais e viver ao Teu lado eternamente. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, escreve, ó Senhor, o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Está feita esta oração. Que Deus te abençoe, minha irmã.
Deus te abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Wagner de Lima, canal O Tempo Está Próximo.